A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e Direito, edição do dia 24 de maio. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos ao programa desta semana. Antes da agenda, vamos às notas de abertura do programa. Alberto, que destaques trazes para o início do Torto e Direito de hoje? Eu só trago Luís Matias, boa tarde. Boa tarde também ao Ricardo e ao Bento e aos nossos ouvintes. O meu destaque, evidentemente, vai para a guerra na Ucrânia. Faz hoje 3 meses, exatamente, que a Rússia, as tropas russas invadiram a Ucrânia. Claro que a gente podia dizer que a coisa começou em 2014, quando os ucranianos deram o grito do Ipiranga e se declararam independentes da Rússia, independentes na acessão profunda da palavra. Mas pronto, há 3 meses, no dia 24 de fevereiro, o mundo mudou. Eu só queria aqui realçar 2 ou 3 coisas. Primeiro, os crimes de guerra e a miséria moral das tropas russas. Os crimes de guerra são mais que muitos, são evidentes, são óbvios. Nem vale a pena estar a discutir se houve, se não houve e de que lado foram. O gênio estratégico de Putin também tem que ser realçado. Conseguiu tudo ao contrário daquilo que queria. Conseguiu fazer tudo ao contrário daquilo que queria. Queria afastar a NATO e tem a NATO na Suécia e na Finlândia. Queria enfraquecer a NATO, e a NATO está mais forte do que nunca esteve. Queria enfraquecer o Ocidente, e o Ocidente está mais unido do que aqui há 6 meses atrás. Enfim, saiu-lhe tudo ao contrário, o que prova o gênio estratégico do bicho. Queria também salientar que nada será como dantes. Neste momento existe uma nova cortina de ferro, está-se a estabelecer uma nova cortina de ferro entre o Ocidente e a Rússia. A decadência da Rússia é quase inevitável devido ao corte com o Ocidente. Vai haver uma dependência russa extrema da China, visto que a tecnologia ocidental vai estar fora do alcance russo, portanto vai depender das importações que puder fazer da China, e vai depender da China também para vender aquilo que tem para vender, e é ao preço da uva mejona, isto é, está a vender o petróleo e o gás ao preço da uva mejona à Índia e à China. E por outro lado, outra coisa que eu queria realçar para acabar é a prontidão do Ocidente. Isto é, parece que finalmente os europeus começaram a perceber que têm que tratar da sua defesa e que não podem depender dos Estados Unidos, nem podem ficar nas mãos dos russos. E isso é bom. Desta nota de abertura do Alberto Magalhães, passo para o Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. Que destaque trazes para o início do programa? Olá, Matias. Boa tarde ao Ricardo e ao Alberto. Eu trago 2 notas. Uma vai ser mais curta porque o Alberto roubou-me parte dela, que tinha a ver com o que virá depois desta questão da guerra, e a mim parece-me que é evidente que as coisas nunca serão como dantes. Para não chegando o anormal do Putin, temos um velho caquético armado também ao zingarelho. Estou aqui a falar do presidente dos Estados Unidos, que ontem, vá-se lá saber por que raio de carga d'água, pôs-se a ameaçar a China. Quer dizer, mas isto está tudo doido. O maluco da Rússia Ele é tudo menos doido. Chateia a Ucrânia e a Europa e o Ocidente. Quando as coisas estão a ficar mais ou menos resolvidas, ou para aí não caminham nem perto, o que é que acontece? Vem um maluco dos Estados Unidos dizer que, atenção, eu vou entrar China dentro se houver o que quer que seja. Quer dizer, definitivamente... Ele não disse nada disso. Nós estamos num mundo... Vou entrar China dentro. Não, se a China for a Taiwan, não sei o quê... Se a China invadir Taiwan,
os Estados Unidos Mas- enfrentarão a coisa. Vai através. Mas Taiwan é parte integrante da China, que isto será resolvido o problema de Dizes Taiwan. tu e Será? dizem os chineses. Sim. Não é a e opinião deixas-me dos acabar, gajos que e vivem em deixas-me acabar. Taiwan. Mas vamos lá então ouvir o Bento. O Bento então Deixa-me acabar. para expor a sua nota. É uma questão que será resolvida como foi resolvido Hong Kong e Macau. Será com tempo, paciência e quando o negócio der jeito à China. Porque os chineses Mas funcionam os dessa chineses forma. podiam estar a ter ideias, aproveitar a distração com a Rússia. Não. Os chineses estão Bento, estão para cima disso. E outra questão, se o Alberto me deixar, obviamente, tem a ver com uma resposta dada pelo Sr. Ministro da Administração Interna ao Ricardo Freixal, em função da questão Não digo. que ele levantou. O Ricardo Freixal perguntou, depois de eu ter perguntado pelos outros ministros, o que era feito do Ministro da Administração Interna. E vai daí o Sr. Ministro, em atenção ao Ricardo Freixal, resolveu aumentar a quantidade de dinheiro, porque ele diz que não há caça multa, aumentar no Orçamento de Estado em 126 milhões a perspectiva do aumento das multas de trânsito. Portanto, Ricardo, ficamos aqui combinados que nunca mais perguntas pelo Ministro da Administração Interna, senão ele responde-te com o aumento das multas. Não responde com o aumento da segurança, não te vai falar em incêndios, não te vai falar em nada. Voltas a perguntar pelo Ministro da Administração Interna e ele volta a aumentar o nível das multas. Pronto, e para a nota ficaremos assim com um pouco de bom humor, porque isso não anda por bons sítios. Os homens investiram em radares, têm que pôr a coisa a render, pá. Pôr coisas a render, rapaz, pode ser muito mal interpretado, está bem? Passo ao Ricardo Freixal. Que notas traz para o início do programa desta terça-feira, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e aos nossos ouvintes também. Bom, em bom alentejano, eu vi uma arrasca para arranjar um tema como nota de abertura, porque tudo aquilo que eu tinha pensado, os temas principais, pronto, quer dizer, ocuparam e, portanto, valores mais altos se levantam e eu vi-me uma arrasca para arranjar. Mas não, a vida é feita de pequenos nadas, de pequenos grandes nadas. Eu valorizo muito esses pequenos nadas e eu fui convidado para ontem a fazer dizer umas palavras sobre agricultura e volta à velha máxima, quer dizer, de medicina, de bola e de agricultura todos sabemos um bocadinho, não é? E para fazer uma apresentação numa escola profissional de desenvolvimento rural que há em Abrantes. E eu, com o meu meio é a universidade, o meu meio é a universidade, mas depois é a montante e a jusante também o meio rural. Fui confrontado, e não foi a primeira vez que eu fui àquela escola e fui com muito gosto, ou seja, não é descer de nível. O ensino, poder-se-á fazer e dever-se-á fazer de uma forma coerente e a vários níveis, com vários níveis e com uma gradação de transmissão de conhecimento e de aprendizagem, na qual as escolas profissionais, quando coerentes do ponto de vista da sua constituição, da sua gênese e da sua intervenção na comunidade, as escolas profissionais podem ser importantes. E ontem foi um prazer ter estado com 50 ou 60 alunos jovens de escolas profissionais, com origens diversas para aquele tipo de aprendizagem e de ensino, e saber que a vida não é só feita de... É evidente que a universidade faz parte do sistema e eu, eventualmente, o que é que eu fui fazer? Fui transmitir um pouco do meu humilde conhecimento, do meu escasso conhecimento, porque o conhecimento produzido, mesmo que seja resultado do nível científico mais elevado, só vale, não é uma questão de ser publicado, tem que ser publicado em revistas da especialidade, mas
sobretudo, tem que ser democratizado e tem que ser orientado e objetivo para que a comunidade possa tirar partido dele. E, portanto, foi um pouco nesse espírito que eu fui à escola. Gostei da experiência, não foi a primeira, adorei. E, curiosamente, quando fui para Abrantes, porque não fui de avião, eu fui por estrada e passei por Pontes de Sor. E deparei com um movimento e uma dinâmica extraordinária que me foi dado a perceber dessa dinâmica através da minha passagem pela Estrada Nacional ou Municipal. A dinâmica que existe envolve em torno do movimento do aeródromo de Ponte de Sor. E depois, quando terminei toda esta viagem, que não foi curta, vim para Évora. E abstenho de dizer mais qualquer coisa. Bem, desta volta que o Ricardo deu e que serviu de nota de abertura para o programa de hoje, com um tom crítico que deixou, entramos na agenda. A Covid e outras doenças é o primeiro tema do qual vamos falar. A Covid-19 está a alcançar ou ser diagnosticada cada vez em mais pessoas e dos hospitais chegam informações de que existe grande pressão nas urgências. O país é um dos que tem maior cobertura de vacinas em todo o mundo. Foi dos últimos a levantar restrições à utilização do uso de máscara, mas o número de mortes por Covid-19 chegou às 219 na última semana. No resto da Europa, a doença parece ter desaparecido, tal como as restrições. No Reino Unido, por exemplo, há apenas recomendações de responsabilidade pessoal e há muito que terminar os períodos de isolamento. Nos Países Baixos, atualmente, a preocupação é com a gripe e não com o Covid. O que é que se passa em Portugal, Alberto Magalhães, para sermos o único país a Ocidente onde os números de Covid estão a aumentar? Olha, não sei e eles também não sabem. Podemos pôr hipótese, não é? Bem, para já eu queria começar por dizer que neste momento nas televisões ou é guerra, ou dá doenças. Porque para além da Covid há outras doenças que aparecem no meio mediático, no espaço mediático. Completamente. É a hepatite aguda das crianças, que são meia dúzia de casos, mas que ocuparam bastante tempo de antena. Depois a varíola dos macacos, que agora está na moda. Mas a varíola dos macacos não tem problema, que é só para paneleiros, pá. Não sejas assim. Não sejas pronto, assim. Já, vocês começam-me a provocar. Eu depois respondo. Né? Eu não provoquei este país é um coisa país de gente doida. Desculpa lá o interromper-te, pá. Não faz mal. São meia dúzia de casos, 30 e poucos neste momento, mas têm direito a prime time. E agora apareceu nestes últimos dias o dengue brasileiro, que está a ocupar cada vez mais tempo de antena. Portanto, digamos que nós somos um país que presta muita atenção às doenças que estão na moda. Talvez isso nos distinga do resto da Europa, quem sabe? Talvez comecemos por aí. Não, depois parece que há notícia de que a sublinhagem Omicron, que se espalhou em Portugal, ou que se está a espalhar, é mais transmissível, embora menos perigosa do que as anteriores linhagens e sublinhagens da Omicron. E a Omicron já de si era menos perigosa e mais transmissível do que as outras variantes. E, portanto, existem muitas infecções, mas os internamentos aguentam-se. Ainda não houve internamentos nas linhas vermelhas. Ponto número 1. Ponto número 2. Há muitas mortes. Não sei se há muitas mortes. Eu vou dar um exemplo. Outro dia ouvi alguém de um hospital de Coimbra dizer que tinham internados 40 e tal pessoas com Covid. Mas apenas reparem bem nisto, apenas um estava internado por causa da Covid. Os outros estavam internados por outros motivos, mas tinham Covid. Portanto, é preciso distinguir quantos mortos por Covid e quantos mortos com Covid. Porque os mortos com Covid nem sempre morrem de Covid. Provavelmente a maioria morre de outras coisas e não de Covid. Depois, lembremos-nos também que Portugal é um país onde há muitos idosos. É um país muito envelhecido. Portanto, também, e que a maior parte das mortes com Covid são de pessoas com mais de 80 anos.
Depois, também é preciso dizer que em Portugal as respostas do Sistema Nacional de Saúde, depois de 2 anos de pandemia, degradou-se muito em termos de número de especialistas, de organização de serviços, etc, etc, etc. E, portanto, provavelmente, como é que a gente vê se estamos se a Covid está realmente a ter um efeito nas mortes? É indo ver as mortes, por exemplo, neste mês de maio, ou no mês de abril, dá 5 anos atrás, dá 4 anos atrás, dá 3 anos atrás, antes da Covid, e ver se neste momento estão a morrer mais pessoas do que morreram nesses anos. E parece que não estão a morrer assim tantas mais do que morreram. Portanto, o caso não é talvez tão grave como o status Borges, o batalhão, aquilo que eu chamo o batalhão Tato Borges, que é o presidente ou vice-presidente dos médicos de saúde pública, querem fazer-nos crer. Reparem, por exemplo, eu agora só dava um pequeno exemplo da degradação das respostas do Serviço Nacional de Saúde. Nós, neste momento, temos um índice de mortes de grávidas e parturientes que nunca visto de há 38 anos para cá. Nós estivemos nos primeiros lugares do mundo em mortes perinatais. E neste momento, e mortes grávidas, e neste momento estamos a afundar-nos com 20 mortes para cada 100 mil nascimentos, o que é muito. E isto não tem a ver com o Covid, obviamente. Portanto, a Ministra da Saúde tem resistido e bem a agravar as medidas que o batalhão Tato Borges quer agravar, voltarmos a usar todos máscara na rua e em casa e etc. É preciso reforçar as vacinas dos mais idosos e dos mais frágeis e tratar o vírus por tocato lá como fazem os ingleses, tenho dito. Passo ao Bento Anastácio. Bento, a Covid e outras doenças, mas esta questão da Covid centrou aqui o tema. Por se falar tanto do assunto e aparentemente estar-se a tratar dele de uma forma que está, inclusive, a dificultar a resposta de alguns serviços hospitalares. Eu penso que neste momento a questão do Covid só interessa aos estatísticos, que fizeram por uma quantidade de análise e de projeções e de não sei o quê, e agora estão a ver se aquela coisa bate a bota com a perdigota. De facto, o vírus, que não é parvo... E não bate. O vírus não é parvo, adaptou-se ao seu principal portador, e como qualquer ser não estúpido, não mata quem quem o alimenta. Portanto, não é suicida. Agora, acontece que nós temos sempre, de vez em quando, umas coisas que ninguém entende. Para já somos sempre entendidos de tudo e de mais alguma coisa, e a opinião pública e alguma publicada é uma quantidade de experts. E depois somos experts em função do que está a dar naquela altura. Começamos, este fenómeno vem desde do joelho do Ronaldo para o europeu de não sei quando, ou do mundial de não sei quê, que toda a gente passou a entender de joelhos. Depois veio o Covid, toda a gente entende de Covid, toda a gente entende de guerra, toda a gente entende tudo, mas quando se vai a ver, a gente não percebe nada destas coisas. E depois inventamos. Já ninguém faz testes massivos a uma doença que é completamente insignificante em termos de saúde pública e de peso hospitalar. Eu já aqui falei uma vez, e este eu não vou voltar a dar o mesmo exemplo, de um hospital, e não vou dizer qual é o hospital, porque a seguir sabem de que médico eu estou a falar, dizer que tinha nos seus serviços uma criança internada com Covid. Só que o serviço era de ortopedia. A menina, quando lá chegou, fez um teste e deu positivo. Mas entrou no hospital porque tinha partido a perna. E continuamos por aí fora. E isto serve depois para esconder deficiências graves do Serviço Nacional de Saúde. Serve
o Covid para aparecer a senhora ministra a empurrar com a barriga problemas que vêm de há muitos anos e também e problemas que ela herdou uns, mas já teve muito tempo para resolver, porque ela não é propriamente ministra há 15 dias, portanto, que é absolutamente porreiro para a administração de um hospital dizer assim, pois, nós temos 20 mil cirurgias em atraso, mas, atenção, olha ao Covid. Olha o raio da parta. Não tens as operações marcadas e feitas porque não há anestesistas, porque não há cirurgiões, porque isto e aquilo. Não tem nada a ver com o Covid. Não, a primeira variante, etc., é outra questão. Essa questão está arrumada. E o Covid serve hoje para tapar meia dúzia de 100 ou 200 buracos que existem por aí fora. É muito simples dizer que a culpa é do Covid e atrasar as consultas nos centros de saúde, porque a pessoa, agora que há mais uns quantos casos por aí, há de fazer PCRs, há de fazer não sei o quê, para depois ir à consulta. Ora bem, andamos a empurrar as coisas com a barriga, andamos a tapar o sol da peneira, andamos a fazer o que entenderem. Agora, desculpem a expressão, eu não papo mais Covid como justificação do que quer que seja no Sistema Nacional de Saúde. Eu preocupou muito mais o surto de gripe A que houve em Évora, e sobre isso não se falou, porque houve em Évora e houve no resto do país, e, entretanto, foram divertindo a malta com Covid, quando, de facto, a gripe A é 100 vezes mais perigosa que a Covid. Eu acho que é a altura de nos deixarmos de Covid. Nos outros países ninguém testa já, ninguém faz testes massivos de Covid, ninguém faz coisas nenhumas, as pessoas vão trabalhar se não estiverem doentes, se estiverem doentes ficam em casa, como sempre aconteceu com qualquer gripe. E isto hoje não é mais do que uma nova variante de gripe, é uma doença endémica, vamos viver com ela para o resto da vida, e daqui a uns tempos estamos a fechar tudo porque alguém se lembra que há um vírus ou uma mutação qualquer no vírus da gripe espanhola. Quer dizer, haja pachorra. Passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, e então, na sua opinião, estamos a levar a sério demais esta questão da Covid atualmente? Já não há risco para a vida das pessoas, depois de tantas vacinas e de tantos cuidados? Em que ponto, o que é que se passa no seu entendimento no nosso país? Porque é que aqui o caso é diferente do que no resto da Europa? Essa é a principal questão que trago. Eu já me tinha apetecido aqui aos microfones da Rádio Diana transcrever um ditado que é muito do povo e que vou tentar expressar aqui na voz, na forma soft, ou seja, pimenta na nossa língua, na língua dos outros, por nós é refresco. Não sei se me fiz entender, se não. E, portanto, quando isto tudo acontece com os outros, para nós tudo bem. Eu vou continuar aqui, vou abdicar aqui daquela máxima de que... eu já tive Covid, nunca me aconteceu nada. Eu também tive, oh, Bento. Ainda bem que não te aconteceu nada. Mas, eventualmente, se não estivesses protegido com 2 ou 3 doses de vacina, e se não tivesse e se não tivesse sido confrontado com uma estirpe de vírus eventualmente atenuada na sua virulência, se calhar tinhas penado mais. E eu dou graças a Deus porque nada disso aconteceu. Bom, vou abdicar de saber de bola, de saber de agricultura e de saber de medicina. E vou dizer que neste momento, e eu fui sempre aqui, se formos para trás, se rebobinarmos para trás os nossos programas, eu fui sempre aqui o mais maricas, passo o termo. O mais maricas, o mais cauteloso, e recordo-me, não há muito tempo, do Alberto Magalhães dizer, e tal, isto é tudo, e tal, não, isto não é nada. Não, é. Aquilo que neste momento me preocupa é que nós somos, neste momento, o país no mundo que tem os maiores índices de contaminação e de letalidade, não só no Covid, mas na Europa. Digam-me o que disserem, a varíola é não sei o quê, é a hepatite é não sei o quê, não sei. Eu não estou cómodo, enquanto cidadão,
com a situação que se gera neste momento, ou que não se gera neste momento face ao Covid, ao número de infectados e ao número de mortos, e aquilo que é a nível da Europa, e eu vi ontem na rádio, dizer que na Europa existem 85 casos da varíola dos macacos, ou daquilo que é, e que em Portugal são 37. E não fico nada confortável com o facto de dizer, isso é só dos outros, é só do tal grupo. Não fico confortável Não é com nada isso. disso. Eu fiz Não uma é, brincadeira Alberto. Obviamente. E perante isto a mim, que sou o leigo na matéria da medicina, da prevenção, da sanidade, desta coisa toda, enquanto cidadão, isto a mim deixa-me preocupado. E não vejo da tutela qualquer tipo de tomada de posição, a não ser, bom, hoje abriram um bocado a mão e tal, tá bem, vão lá fazer uns testes na farmácia que nós pagamos essa coisa. Nada. Isto não vai lá com situações destas. Isto vai lá com planos e com estratégias que são transversais às várias situações, aos vários vírus, às várias possibilidades de doença, de surto, e não vejo estratégia. Andamos aqui um pouco ao sabor da onda, e isso não me deixa satisfeito, não me deixa cómodo. Eu quero viver com qualidade de vida e quero pensar que tenho por trás não só um médico amigo, mas também um sistema de saúde que zela pela prevenção e pelo combate a este tipo de situações. Neste momento não estou a ver, pese embora toda a incidência com que aparece a nossa ministra, aí tal, e também a secretária de Estado, ou a diretora do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, destas entidades, com paninhos quentes e com conversas que a mim não me satisfazem. Ou seja, eu quero que, de facto, não ser, enquanto cidadão, não quero ser confrontado com estes números que, curiosamente e coincidentemente ou não, incidem sobre nós, sobre o nosso espaço geográfico, sobre o nosso país, sobre a nossa população. E não quero pensar que somos nós que somos geneticamente vulneráveis, não é só isso. Ou que não cuidamos da nossa higiene pessoal, ou que somos promíscuos nas nossas relações. Não? Portanto, não quero que isso seja assim, porque acho que toda esta gravidade de situações, ou suscetibilidade face a estas ideologias, é transversal. E cai-nos aqui, estatisticamente ou não, sobre nós. Isso não me deixa cómodo. Para concluir e de uma forma bastante rápida este assunto, apenas esta questão que Só uma coisinha que vos eu deixo. esqueci-me há bocado, Sim, Bento, diz. Eu tinha que vontade de esquecer. Eu estou muito mais preocupado com o aumento de tempo que um cidadão usa para chegar à urgência, mesmo através da linha verde dos AVCs. E o AVC continua a ser o que mais mata em Portugal. Continuo preocupado com a falta de médicos de urgências e mais preocupado ainda com as veneres paradas, porque deixou de haver serviços de urgência na maior parte dos concelhos. E uma venere parada por falta de médicos, para mim, preocupa muito mais que 50 casos de Covid em miúdos de 10 anos. Bem, o Bento Anastácio, Ricardo, deixe-me ir ao Alberto para ver se eu tomo ordem novamente nisto, senão o Bento já queimou a segunda volta dele. Pronto, teve de ser assim. Já queimei a minha segunda volta. Já porque queria mesmo só um comentário final vosso e tu fizeste esse comentário sobre o Serviço de Saúde e eu ia perguntar ao Alberto se todas estas questões, entre o que é e deixa de ser, as dúvidas que se levantam, vamos acabar por ficar mais ou menos confiantes no serviço, no sistema de saúde que temos, Alberto. Vamos lá ver se escutamos o Alberto Magalhães agora no A Torto e Direito. Ia-te pedir que ligasse o microfone, Alberto. Nesta ligação à distância. Peço desculpa. Muito bem. Tinha o microfone desligado para não interromper os nossos amigos. Muito bem. De forma sintética, assim como o Ben também o fez num minuto rapidamente, apenas. De forma sintética, eu devo dizer o seguinte. Claro que todas estas degradação da resposta do Serviço Nacional de Saúde há de ter um efeito na percepção das pessoas em relação ao Serviço Nacional de Saúde. As pessoas, em princípio, confiavam no Serviço Nacional de Saúde,
Nós tínhamos um excelente Serviço Nacional de Saúde. O que é facto é que nos últimos anos se tem vindo a degradar por falta de quê? Sobretudo por falta de profissionais bem pagos. E porque os profissionais andam a fugir para a privada. E é preciso acabar com este ciclo, porque senão o Serviço Nacional de Saúde vai por água abaixo. Mas eu também queria responder ao Ricardo o seguinte. Quer dizer, a Ministra da Saúde não pode parar não pode parar o surto de varíola dos macacos. Calma lá, não é da competência da Ministra parar esse surto. Nem nada do que ela faça agora. Alberto Magalhães, Desculpa lá, deixa-me lá falar, que eu também não o interrompi. O que a Ministra da Saúde não pode Não, fazer... é pertinente é deixar-me falar. Nada. Isso é que é pertinente. O que a Ministra da Saúde Depois não logo Ricardo, fala na sua vez. Eu vou dar essa oportunidade, eu vou dar a oportunidade, mas Alberto, E eu dizer, em resposta ao Ricardo, só queria dizer o seguinte: os portugueses têm que se convencer que não vale de nada morrer cheios de saúde. As pessoas morrem das mais variadas coisas e não é de Covid. O Covid é uma gota d'água nas causas de morte em Portugal. As pessoas morrem de AVCs, morrem de infartos de miocárdio, morrem de problemas cardiovasculares, é a principal causa de morte. Morrem de cancros. E isso é que me preocupa, é que com esta conversa toda de Covid há 2 anos, se andaram a protelar tratamentos que não deviam ser protelados e que deviam ser tratados urgentemente. E o aumento de mortes neste momento em Portugal, né, que não é assim tão grande como isso, mas existe. Há quem diga que é por causa da Covid. Eu estou convencido que é por causa da falta de assistência nos outros problemas de saúde graves que existem em Portugal. Motivados pela Covid. Nada. Pronto, o Bento já fez o comentário que queria. O Bento já fez o comentário que queria. Motivados no atraso no tratamento. Ricardo Freixal, para concluir. Ricardo, para concluir. Eu não sou especialista nesta matéria, nem pouco mais ou menos. Mas a última coisa que eu queria, o Alberto Magalhães disse, era morrer com um Serviço Nacional excelente e cheio de saúde. Isso não apetece nada. Quer dizer, o que eu quero isso mesmo... é que é bom. Porque o estado normal é nós termos saúde. O resto são disfunções e são doenças para os quais o Serviço Nacional de Saúde tem que existir. E, portanto, eu cumpro com a minha parte. Cidadão, não sou um desregrado total a 300%, mas quero ter alguma segurança para quando necessário. E, portanto, mas morreram poucos. Morreram é demais. Morreram é demais quando morre, passo o termo, não é estupidamente, mas quando morre de morte matada. Quando não morre naturalmente. Isso é que me preocupa. Obrigado, Ricardo, Bento e Alberto. Deste assunto passamos para o próximo, na segunda parte desta Torto e Direito. A esquerda tartaruga e a esquerda tampax. Redução da velocidade em Lisboa e propostas menstruais. Alberto Magalhães, este é o tema que tu nos trazes e está aí a ver sobre o que queres falar, mas nesta direção clara para a política de esquerda. Achas que o que é que nos queres contar sobre isto? Eu queria que tu tivesses dito a esquerda caracol em vez da esquerda tartaruga. Peço desculpa porque é a esquerda caracol, mas olha, e neste documento com tanto copy-paste, neste documento ficou tartaruga, porque era o estava inicial. Mas é a esquerda caracol e a esquerda tampax, redução da velocidade em Lisboa e propostas menstruais. Bom, a esquerda caracol tem a ver com a proposta do LIVRE, que afinal de contas eu vim a descobrir que está sintonizadíssimo com as propostas da Comissão Europeia. O problema não é só o português, não é? Mas a proposta do LIVRE tem um nome delicioso. A proposta do LIVRE na Câmara de Lisboa. Contra a guerra pelo clima. E depois, 2 pontos. Proposta pela redução da dependência dos combustíveis fósseis na cidade de Lisboa. Portanto, é uma proposta contra a guerra e pelo clima. E então qual é a proposta? É reduzir em 10 km por hora a velocidade
nas artérias de Lisboa, nas avenidas, nas zonas residenciais e etc. E é acabar com o trânsito aos domingos e feriados na Avenida da Liberdade e arredores. Ou seja, passar de 50 para 40 km/h nas avenidas, passar de 30 para 20 km/h nas zonas residenciais, passar de 80 para 70 km/h na segunda circular e na Avenida da Liberdade. Limpar o trânsito aos domingos e feriados, o que deixa 15 hotéis, 80 lojas, dezenas de restaurantes e vários cinemas e teatros às moscas. Em princípio, não é? Estas medidas custarão centenas de milhões em gasóleo, segundo um estudo que já foi feito, centenas de milhões de euros em gasóleo, baixa de produtividade, perdas de clientes e despedimentos. E o mais chocante disto tudo é que a proposta foi apresentada pelo LIVRE, pela sua Patrícia Gonçalves, pela sua vereadora Patrícia Gonçalves. Exatamente, volta Joacine, que estás perdoada. Foi apresentada e aprovada pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, sem um estudo, sem uma consulta aos interessados, sem uma consulta aos eventuais afetados. Nenhum cinema, nenhum teatro, nenhum restaurante foi consultado. E a Patrícia Gonçalves declarou já, suponho que a CNN Portugal, querer educar os lisboetas, que os lisboetas precisam de ser educados nestas coisas do trânsito e do ambiente. E volta a Arnaldo Matos, o grande educador da classe operária. E está muito bem bem. Somos da mesma geração, a gente entende. Em relação à esquerda Tampax, vou deixar para a segunda volta, se não te importas, que é para discutirmos cada coisa no seu lugar. Até porque temos tempo para abordar estas questões. Bento Anastácio, que comentário fazes? Porque há aqui dois aspectos, eu vou dividir aqui dois aspectos logo nesta questão da esquerda caracol. Uma, a intenção política que existe em diversos locais de diminuir a circulação automóvel. Outra proposta que é feita sem ter qualquer base ou qualquer informação técnica que ajude a essa decisão. Bem, esta coisa de chamar à esquerda que o Alberto tem a todas as parvoíces também me deixa meio chateado. Porque isto, de facto, não é uma proposta nem de esquerda nem de direita. É só uma proposta parva. Pronto, é uma proposta parva. Porque eu não consigo entender meia dúzia de coisas. Não é baixando a velocidade na segunda circular que se vai baixar o índice de sinistralidade mortal em zona urbana, que toda a gente sabe que o índice de mortalidade está em peões. O peão que vai para a segunda circular é um suicida. Não estou. E portanto. Não existe, nunca lá vi nenhum peão. Pois, não suicidou debaixo do teu carro. Portanto, não há nenhum cidadão normal, nem perdidamente bêbado, que vá para sítios desses. E hoje sabemos que... Nem se gasta menos não gasóleo. Se gasta menos. É só mesmo show-off. Porque a ligação entre o europeísmo fanático e a federalização para ontem e o LIVRE é conhecida. Mas eles esquecem-se, é quando se faz algumas propostas por essa Europa fora, não tem nada a ver com a Tuga. O baixar 10 km a hora nas autoestradas, na Alemanha, que não tem um limite de velocidade, mas há um acordo de cavalheiros com os fabricantes para os carros não andarem a mais de 250, o mais que pode acontecer é os carros deixarem de andar a 250, passarem a andar a 240. O que é normal é andarem à volta de 200, portanto fica tudo na mesma. Não é 120 como em Portugal, que vamos a passo de caracol numa autoestrada. E nunca foi por questões de segurança que estas medidas foram tomadas, foi por questões de consumo
E o consumo dos automóveis hoje não tem nada a ver com o consumo dos automóveis na década de 70. E nós temos velocidades máximas em autoestradas da década de 70. É por isso que ninguém cumpre e de vez em quando, como já me calhou a mim, tive que ir entregar a minha carta ao senhor da PSP com o respectivo pagamento. E agora, com o aumento de mais 126 milhões, a rapaziada como eu, que são uns criminosos que andam a 130 na autoestrada, vamos estar completamente entalados. Eu penso que isto não passa de uma antecipação da Silly Season. E eu cada vez me convenço mais que esta coisa da democracia representativa é isto mesmo. De vez em quando são eleitos uns gajos para dizer umas piadas. Também me parece bem. Em tempos idos, houve um partido de bebedores de cerveja que na Polónia teve 11 deputados. Porque é que aqui não há de haver um vereador do LIVRE? Bem, fica o comentário do Bento, passa ao Ricardo. Ricardo, e sigo aqui a norma que o Alberto nos pediu de partirmos este tema em duas partes. Começamos só pela esquerda, caracol. Que comentário faz esta... Deixa só o caracol, pá. Isso é a crítica do Bento, que também pode ser comentada e analisada pelo Ricardo, naturalmente. Que comentário faz esta ideia de... É no caso de Lisboa, mas pode vir a surgir noutros locais em vias de maior intensidade de tráfego. Eu, agora por falar em tráfego, enquanto o homem que se braveia deixa a segunda parte do Tampax para a oposição Gillette. Para a Gillette. Porque eu escanhou-me dolorosamente todos os dias como a Gillette. Bom, eu acho que ainda bem que eu não votei LIVRE, ainda bem que eu não votei Bloco de Esquerda, e ainda bem que eu voto pouco. Porque, de facto, encarar o problema das alterações climáticas, do consumo de combustíveis, e resumir isso ao tráfego ao tráfico em Lisboa e contra a guerra, e arredores é uma coisa do mais tapafúrdio, ou seja, do mais, quer dizer, é contra tudo o que é elementar. Porque de facto e é trocar aquilo, porque eu me bato na minha vida, no meu dia a dia e aqui também no programa, é trocar o essencial pelo acessório. Ou seja, é evidente que se eu acelerar, se eu tiver uma máquina que consome muita energia e se acelerar mais desordenadamente, consome e emite muito mais quantidade de CO2 para a atmosfera. Mas o que é que isso é comparativamente com toda a quantidade de indústrias e de atividades que poluem desnecessariamente, por vezes, uma quantidade enorme? E, portanto, isto é trocar, de facto, e é tentar, a partir de minudências, de problemas acessórios, tentar atirar areia e iludir aqueles que... E mais. E depois, aquilo que eu analiso muito primariamente, chamem-me o que quiserem, aquilo que eu analiso muito primariamente deste tipo de abordagem do problema é que esta gente não faz nem a mínima ideia do que é estar no terreno, no que é viver no mundo real. Estão em Lisboa, eventualmente confinados no trajeto entre a casa deles e a Assembleia da República, o que já não é pouco para eles, porque muito mais seria pior, se calhar, com esta forma de entender e de pensar e de expressar a sua opinião e de representar alguém. E portanto, esta gente, de facto, o problema não está aqui, o problema é muito mais vasto, é muito mais abrangente e vai muito mais para além da velocidade. Isso é tudo tretas. E mais, e depois também, o problema da administração interna, da segurança rodoviária e tudo mais, vai muito para além da velocidade e do excesso de velocidade dentro de Lisboa, e depois confiram tudo a Lisboa, que é uma coisa que faz. Estou em nós, estou aqui, estou em Évora. Deixa-nos lá em paz. Não, mas isto é grave, Beto, isto é grave, porque nós sabemos que a imprensa, os mídias e a opinião pública pode eventualmente, felizmente não é muita, mas alguma dela pode ser iludida, sugestionada e desinformada por esta tropa fandanga. Porque se um ou outro opinion
não é maker, mas opinion, emitir uma opinião estapafúrdia, tudo bem, mas esta gente deveria ter alguma responsabilidade. E quando emite opiniões ou quando propõe qualquer tipo de propostas, devia pensar um pouco no bom senso, não é no bom senso, é no senso que é comum, ou que devia ser comum. E portanto isto choca-me um bocado, e estar a ser governado ou desgovernado por gente desta é muito mau. E livrem-nos desta tropa fandanga, porque de facto tropa fandanga é mesmo pejorativo. Livrem-me desta gente, destas opiniões, de sermos governados ou desgovernados por esta rapaziada. Não dá. No tema que nos traz o Alberto, há a tal segunda parte, a esquerda tampax e as propostas menstruais. Alberto. É verdade, mas eu antes disso ainda queria falar sobre a esquerda da Caracol mais um bocadinho, mas é muito rápido, porque me esqueci de dizer que, na minha opinião, eu não sou perito, mas eu, pela experiência que tenho de condutor de automóvel, parece-me que reduzir de 30 para 20 km/h, por exemplo, em zonas residenciais, ou de 50 para 40 nas avenidas, vai gastar mais gasóleo e vai poluir mais, porque as pessoas têm que reduzir a velocidade, têm que pôr uma mudança mais baixa, têm que passar de quinta para quarta ou de quarta para terceira, e isso vai acumular o trânsito, e os percursos vão ser mais demorados, e portanto o efeito é precisamente ao contrário. Tenho cá a impressão que o efeito será precisamente ao contrário. Agora, quanto à esquerda tampax, porquê a esquerda tampax? Bom, os nossos vizinhos espanhóis deram às nossas hermanas o direito de passarem 3 dias de baixa em casa no período pré-menstrual, por causa das dores, pelo menos as mulheres que tiverem dores menstruais. Admito que mesmo que sem dores menstruais haverá muitas mulheres que vão aproveitar os 3 dias de baixa. Isto é, se não tiverem medo do patrão as despedir por estarem a produzir pouco, não é verdade? 3 dias em cada mês é capaz de ser uma baixa de produtividade acentuada. Ora bem, o que me interessa é o seguinte, é que o PAN resolveu fazer uma proposta imitante da lei espanhola, e então tratou de dar nas vistas, deve ter sido para dar nas vistas, com certeza, propôs um aditamento ao Orçamento Geral do Estado com a previsão de uma licença menstrual. O PAN agora é de esquerda. O PAN é de esquerda, então não é? Está bem. É de centro-esquerda. Ok. Mas também pode ser de centro-direita. Também se pode aliar à direita, segundo eles dizem. Ok, fixe. Portanto, anda por ali, pelo centro tal e tal. O PAN, entretanto, tratou de dar nas vistas, como eu ia dizer, propondo que no orçamento houvesse uma previsão de uma licença menstrual de 3 dias. E agora reparem bem na formulação. Para as pessoas com útero que sofram de dores graves durante a menstruação. Com útero. Com útero. E vocês dirão, mas porquê pessoas com útero e não mulheres? A gente já sabe que as mulheres é que têm útero. Errado. Completamente errado, meus amigos. Há mulheres com útero e mulheres sem útero. Exatamente. São as mulheres. E o que é que isto não tem uma relação direta com as mulheres trans que não têm útero, têm menstruais. testículos. As mulheres trans podem ter testículos, podem ter pênis, podem ter uma vagina reconstruída. Agora, o útero é que não têm. E, portanto, quando se fala de pessoas com útero, estamos a ser precisos, rigorosos. São essas é que têm. Está bem. É uma questão. Essas é que têm direito aos 3 dias da licença menstrual. Okay. Mas, Alberto Magalhães, aqui atenção, uma pergunta de leigo e desconhecedor. Uma mulher, mesmo sem útero, pode ter dores menstruais ou não? Não. Não pode. Então, as dores menstruais acontecem como? São do ciclo. O ciclo tem que ver com os ovários, tem que ver com o útero. Claro, mas o útero tem que ver com outra coisa. Você está a complicar isto. Está a complicar. Não estou.
Estou a remeter Quer, isto tudo quer você dizer para que o as- âmago da questão. quer deixa lá você as dizer questões que técnicas para outro Respondam-me dia. lá, respondam-me lá. quer você dizer que a formulação do PAN devia ser as pessoas com útero e ovários que Não, com sofram de dores ovários. graves, Cíclicas do ponto de vista mas eles reprodutivo. esqueceram-se dos ovários, só puseram útero. Bom, mas já que não o útero, Esqueceram-se- é outra coisa. Esqueceram-se as pessoas que já que tiveram Epá, que agora o PAN tem que se ficar lembrar sem de útero. tudo. Porra, Bom, vocês são do pior. Bem, conclusão, o PS acabou por chumbar, parece que por motivos financeiros, para não desequilibrar as contas do Estado, acabou por chumbar esta medida proposta pelo PAN. Iniciativas. As feministas Tampax andam há anos a reduzir. Isto irrita-me porque as feministas Tampax, este tipo de feministas, andam há anos a reduzir as mulheres a vítimas indefesas. Vítimas indefesas de discriminação laboral, vítimas indefesas de assédio sexual, vítimas indefesas de violência doméstica, etc. Agora, decidiram acrescentar à vitimologia a patologização. Quer dizer, agora a menstruação passou a ser uma doença automática que acontece todos os meses. E a pré-menstruação, os síndromes pré-menstruais passam a estar na moda e são mais um motivo para a baixa produtividade na Península Ibérica. Porque, de facto, 3 dias de trabalho a menos por mês é obra. bem. Bento, que comentário fazes na leitura que o Alberto nos traz? Há a questão da patologia, patológica, digamos assim, mas há também este comentário que ele deixa no final, e até crítico, que já surgiu noutros setores feministas, de se estar a querer, aparentemente, colocar a mulher numa posição de uma fragilidade tenebrosa para tudo e mais alguma coisa. Vamos lá ver se a gente se entende. Será que isso... Qualquer dia. Há uma coisa. Deixa-me ouvir o Bento, Ricardo. Tome nota que eu já lhe dou a oportunidade. O Ricardo quer logo falar, mas eu tenho que ter tempo. Tem de ser por ordem. Tem de ser por ordem. Eu sei. Bento Anastácio, Bento. É fisiológico. Se bem se lembram, ou se eu bem me lembro, como diria o grande mestre, existe para a função pública uma coisa que chama artigo 7º, que era para justificação de faltas para as mulheres em caso de dores menstruais, etc. É claro que a malta toda aproveitava o artigo 7º para justificar faltas. Então, no classe docente, vou contar quantas, não havia mês nenhum que eu não justificasse uma falta à pala do artigo 7º. Toda a gente o fazia e esse artigo tinha sido criado para estes fins. Anda-se depois à volta destas questões, da questão da saúde das mulheres, etc., com questões completamente estapafúrdias, como diz o governo que iria apoiar fiscalmente esta diferença fisiológica que existe, quando, e bem, os artigos de higiene para mulheres pagam já 6% de IVA. Bem seria ele ter isentado o imposto, mas não. Diz, sim senhora, continua a 6. O que deveria ser feito era, para além das escolas, ser explicado logo cedinho às meninas que isto iria acontecer e que não era nenhum problema do outro mundo, e haver, como há nos países civilizados, distribuição gratuita dos produtos de higiene. Não, a gente faz folclore com tudo e mais alguma coisa. E a mim chateia-me solenemente fazer folclore com questões que têm a ver com a higiene íntima das pessoas, em última análise. Alguém tem alguma coisa a ver com os ciclos menstruais de cada senhora? Tem, e este não tem. E essa coisa do com útero, sem útero, ou com trompas, sem trompas, e depois, porque daqui a bocado isto vai para o campo médico e eu aí
nada, e depois o Ricardo tem que usar como exemplo outras espécies de animais de que ele é em que ele é especialista, e depois iam-lhe chamar uma quantidade de nomes, e eu não quero arriscar isso, até porque depois ainda vinha aí algum ministro aproveitar para aumentar algum imposto à pala das opiniões do professor engenheiro, professor doutor engenheiro Ricardo Freixel, é assim que se diz, e depois a coisa ficava mais estragada. Mas, sabem, a minha única coisa que me chateia nisto é o Alberto vir chamar questões de esquerda a isto, mas eu sei que isto é provocatório e eu não vou responder às provocações do Alberto Magalhães, porque ele tem a mania de chamar de esquerda todas as imbecilidades feitas neste país. Mas pronto, o Alberto é assim, o que é que a gente há de fazer? Passo para o Ricardo Freixel. Talvez haja muita esquerda imbecil. Passo para o Ricardo Freixel. Nisso estamos absolutamente de acordo, mas a imbecilidade não é monopólio da esquerda. Mas claro que não. Claro que não. Né? Mas eu, por motivos afetivos, fico mais afetado pela imbecilidade. Fico mais afetado pela imbecilidade da esquerda. Eu só me chateio com as imbecilidades da esquerda. As imbecilidades da direita, para mim, são normais. Ora, é como eu, estás a ver. Passo então ao Ricardo Freixel para o comentário final deste tema e esta questão. Esta é uma questão que levanta cuidados e sensibilidades, e como é que pode ser tratado, de forma a que não se criem estigmas, não se coloquem comentários do ser correto e do ser incorreto, do woke, não é? Como é que isto pode ser tratado também? E que comentário faz esta proposta? Luís Matias, tem que ser tratado naturalmente. E o naturalmente é com respeito pela fisiologia da reprodução dos humanos, e não só dos humanos, é transversal. Muito obrigado, Bento, por todos aqueles cargos académicos, não sei o que me deu aqui, mas para além disso, no meio de tudo isso... Não, eu não te dei nada, são teus, são nada, teus. Mas no meio de tudo isso... Não são teus, no meio de tudo isso, eu puxei aqui a questão um pouco para a fisiologia da reprodução, porque eu já fui especialista da reprodução e da inseminação artificial. A reprodução e a inseminação artificial e a reprodução nas espécies de interesse zootécnico, ou seja, a fisiologia da reprodução não é tão diferente assim, a não ser no caso da égua, entre as espécies de interesse zootécnico e a mulher, e os primatas. E muito daquilo que nós conhecemos acerca da reprodução humana tem como base o estudo, a evolução, a experimentação e o conhecimento científico desenvolvido a partir das espécies de interesse zootécnico. E, portanto, não há aqui muita disparidade. Eu tenho todo o respeito por isso, e enquanto homem, eu direi que enquanto pai que fui também, o meu papel enquanto pai é tão fisiologicamente importante, ainda que com aspectos diferentes, como foi a da mãe dos meus filhos. E como sou de todas as mães. E, portanto, e não quero pensar que as regras, como os espanhóis dizem lá, regras, ainda hoje de manhã houve ao café, houve alguém que me perguntou, colocaste um post no Facebook e colocaste... falaste de qualquer coisa com o barbear, de facto. Eu digo isto um pouco jocosamente, que nós, os homens, já nos aguentamos com as regras, com os períodos das mulheres, aqueles que têm mais progridos nas suas práticas normais sexuais, e ainda por cima devemos fazer a barba todos os dias. E, portanto, acho que o período, as mulheres que são cíclicas na sua atividade, ainda bem que são, mas isto é um fenómeno natural. Às vezes, numas mais doloroso que noutras, agora fazermos disto um diapasão e dizermos que, não, atenção, como é que nós vamos agora classificar a dolorosidade do ciclo menstrual de uma mulher para a outra, quer dizer, fazermos disto uma chicane política, social e político-social, acho que é um pouco o que não deve ser o paradigma do bem-estar social e da luta pelas nossas regalias enquanto seres humanos, sejamos nós homens ou sejamos mulheres, porque aqui não há género, aqui há sexo de facto. E portanto, acho que eu brinquei jocosamente com isto,
E acho que é inerente à fisiologia, porque nós, homens, eventualmente padeceremos de outras patologias, ou de outras disfunções, ou de outros transtornos do ponto de vista fisiológico, e não vamos agora fazer disso uma causa política, uma causa social, de reivindicação, porque isso extravasa e vai para além da nossa condição de seres que fisiologicamente, enfim, temos a nossa forma de ser e de estar enquanto seres. E aqui, como eu disse, masculinos e femininos. Aqui não há uma questão de género, é uma questão de sexo mesmo. Porque só tem regras, ainda neste momento, só tem regras as mulheres. E Não. As não mulheres portadoras de útero. Não é as lutas, portadores de de ovários. Essa é outra questão. E pronto, fica por aqui. E brinco um pouco com isso, até em nós. E aqueles que não têm regras, mas que dolorosamente têm que barbear todos os dias de manhã. Nada. E fica por aqui. E fica por aqui. E os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que não me levem por leviano nesta forma de abordar, porque de facto isto é uma não causa. É um não problema. E há coisas pelas quais os homens e as mulheres têm que se bater na sociedade, na sua condição, muito mais para além da sua fisiologia, que é natural. Temos de terminar o programa, mas o Alberto disseste... Eu tenho umas pequenas notas. Primeiro, fecha, sim. Ricardo, isso é verdade, a fisiologia da reprodução dos animais da pecuária, não é? Excetuando as éguas. Não, eu disse. Não, atenção, eu disse que sim, eu sei. A reprodução humana dos primatas tem andado muito em comum. Evoluiu muito. E tem em comum. À custa do conhecimento da fisiologia da reprodução das espécies de interesse zootécnico. Porque tem muito em comum. Foi o que o Ricardo disse. E há especificidades, naturalmente. A mais específica de todas é a égua. A égua é a mais específica de todas. Não, os seres humanos são os mais específicos de todos, peço desculpa. Não, cada um tem a sua especificidade. Que eu saiba, não há bois a pensar que são vacas. Que eu saiba, não há bois a pensar que são vacas. O politicamente correto é isso não. Então, mas para o Alberto concluir e terminarmos o programa, se não esticamos demasiado o tempo. Calma. Alberto. Deixem-me lá falar, pá. Vamos ouvir o Alberto e temos de terminar. Tu está a falar, pá. Tu não te calas e não pedes para te deixarem falar. Alberto Magalhães, eu queria dizer também ao essa é outra questão, Bento, tudo bem, Alberto. Anota para o Bento. Queria dizer ao Bento. Eu peço desculpa, mas não nos estamos a ouvir. Não, os nossos ouvintes não nos conseguem ouvir porque estamos os quatro a falar ao mesmo tempo. Vou passar ao Alberto para terminarmos então. Está bem? Luís Matias, só uma questão. O melhor é cortar-lhes o microfone, não? Para eu poder falar. Ricardo, eu peço desculpa, mas eu tenho que terminar o programa. Estamos há um minuto sem para os ouvintes. É importante, tudo é importante o que temos para dizer, mas os ouvintes perdem-se na nossa conversa. É mesmo as anedotas da direita também... Para o Alberto concluir. Só para dizer que eu sou sensível às parvoíces da esquerda por motivos sentimentais, mas também devo dizer que sou sensível às anedotas da direita. Não digo como o Bento que as anedotas da direita já estou à espera delas. Não, há direita mais incrível do que outra. E também queria dizer ao Bento... essa da direita incrível fica-te muito mal, pá. Não, existe. Há a direita mais incrível no sentido Alberto, mais, para terminar, Alberto. Mais espalhafatosa. Queria dizer ao Bento que quem teve a ideia de reduzir o IVA para 6% não foi o governo, foi o Rui Tavares do Livre, de esquerda. Já existia! Já existia, Alberto. Peço desculpa, o Rui Tavares propôs... O Rui Tavares não conhece as regras. Posso falar, poça? Matias, pá, isto é... Alberto, para concluir então. O Rui Tavares fez esta proposta. Eu não vos consigo fazer nada. Quem o informou que o IVA já era de 6% nestes produtos foi uma das manas de Mortágua. Ponto. Muito bem. Bem, e assim chegamos ao final desta Torta e Direito. Para a semana cá estamos, novamente. Boa tarde. Temos de terminar. Não dá mais nada. Olha, o indicativo já está no ar. Até para a semana. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.